Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Justiça determina a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para um presídio federal. E um incêndio na Chapada dos Veadeiros já atingiu mais de 35 mil hectares e mobiliza autoridades de vários órgãos para o enfrentamento desta situação. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o noticiário hoje falando justamente desta determinação da Justiça hoje de transferir o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para um presídio federal. Ele que ia ser justamente ouvido hoje a respeito daquele processo no qual há suspeita de corrupção por meio daquela compra de joias. Mas quem vai contar os detalhes para a gente é Michele Canes, que hoje está na redação da TV Brasil e também vai trazer o noticiário da Agência Brasil. Boa noite, Michele. Olá, Rosiane, boa noite a todos que nos acompanham. O juiz Marcelo Bretas determinou a transferência do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para um presídio federal. A decisão do juiz atende a um pedido feito pelo procurador federal Sérgio Pinel, que alegou falta de segurança no presídio onde Cabral se encontra, em Benfica. O procurador considerou que Cabral tem acesso a informações privilegiadas dentro da cadeia, isso porque durante o interrogatório prestado hoje, Cabral comentou saber informações sobre a família de Bretas. O ex-governador do Rio está preso desde novembro do ano passado, após as investigações da Operação Calicut, que é um desdobramento da Operação Lava Jato. Em maio, Cabral foi transferido para Bangu para a cadeia onde ele está atualmente. O advogado dele, Rodrigo Roca, considerou a decisão arbitrária e diz que vai recorrer. Rosiane. Obrigada, Michele Canes. Outros detalhes você confere no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora a gente fala da pauta que mobiliza a semana e a expectativa que circula aqui no Congresso Nacional. Esta semana começa com duas expectativas bem fortes aí. Uma em relação à política, outra em relação à economia. Os dois temas até merecem ser analisados conjuntamente, porque a gente sempre costuma dizer que fatos políticos têm impacto econômico e vice-versa. Mas vamos ver como é que é a situação desta vez. A expectativa aqui no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, é pela votação daquele relatório, que é pela rejeição da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, essa votação no plenário aqui da Câmara dos Deputados. E no ambiente econômico, a expectativa em relação à redução da taxa básica de juros, a Selic. Para um índice, essa expectativa está justamente para ir para um índice que não se alcança ali desde 2012. Hoje a taxa Selic está em 8,25. Hoje o boletim de mercado, que é o boletim Focus divulgado, apontou aí uma projeção de que essa taxa deve ir para 7,5. Lá em 2012 a taxa era de 7,25, então seria aí o mais próximo. E é preciso, porém, fazer aí qual é uma análise em relação à diferença sobre essa taxa de 7,5, se chegar de fato na quarta-feira aqui, e a taxa que era lá de 2012. A principal diferença é em relação à situação da inflação no país. Naquele momento lá, 2012, a inflação estava fora da meta, 5,5%, enquanto agora a inflação está baixa, controlada e totalmente dentro de projeção de meta. São cenários completamente distintos. E eu estou falando tudo isso porque é o seguinte, essa votação do Copom, né, essa decisão do Copom, deve sair na quarta-feira, tem reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, amanhã e quarta, e aí o resultado sai na quarta-feira. Justamente o mesmo dia em que aqui na Câmara dos Deputados vai estar com o plenário dedicado à votação do relatório pela rejeição da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. O que se vê em relação a essas duas situações é aqui no Congresso, crise política, votação de denúncia, escândalo em relação à situação política nacional. Mas a economia é completamente descolada, porque a gente está vendo aí números de recuperação econômica, controle da inflação, dólar mais baixo, sem contar retomada de criação de empregos. E a gente vai ver na quarta-feira, inclusive, como que isso vai ficar. É um cenário curioso, né, Mariana? Boa noite, Mariana Jungmann, porque geralmente termina acontecendo aí um embaralho quando acontece alguma
alguma situação de política e economia. Então, a gente tinha que realmente apontar esses dois pontos. A economia com uma expectativa e política, realmente a expectativa é essa. Vota mesmo na quarta? Vota mesmo na quarta, Rosiane. Boa noite. Boa noite. E, como você disse, há esse descolamento, mas há também um reflexo pelo fato de que há um clima de confiança de que o presidente Michel Temer vai passar por essa segunda denúncia com a mesma facilidade com que passou pela primeira, até pelo que se viu na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara nessa segunda denúncia. Então, esse clima aí de confiança acaba favorecendo o mercado. Se houvesse um clima de que a denúncia seria acatada, por exemplo, isso poderia estar imediatamente interferindo também na questão econômica. Agora, é aquele negócio que a gente sempre diz aqui, né, Rosiane? Votação a gente só sabe depois da apuração. Então, a denúncia vai ser votada na quarta-feira. Hoje a oposição tentou uma última cartada, foi ao Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança pedindo que ela seja fatiada, né? Eles já tinham tentado isso na Comissão de Constituição e Justiça para separar o que trata, o trecho que trata dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco do que trata do presidente Michel Temer. Não tiveram sucesso na Comissão de Constituição e Justiça, foram tentar mais uma vez no Supremo Tribunal Federal para fazer esse fatiamento no plenário do Senado. Já o presidente Michel Temer se reúne hoje à noite com os líderes da base aliada, Rosiane, para acertar aí os últimos detalhes para essa votação, enfim, estreitar mesmo as relações, fazer aquela última cortesia para quem ele acha que pode votar com ele, né? Uma reunião que será hoje à noite, está programada para daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite, lá no Palácio da Alvorada, que é a residência, é a residência oficial, mas na verdade o Michel Temer, ele mora no Palácio do Jaburu. E esta reunião de hoje à noite conta também com os ministros que a gente chama de ministros palacianos, que é aquele núcleo do governo, aquele núcleo duro do governo que fica no Palácio do Planalto. A gente segue com o noticiário em relação a outras informações de poder, essa é bem importante para você, cidadão e cidadã, porque é na área de saúde. A gente aí tem toda uma campanha lançada pelo governo em relação ao combate ao mosquito Aedes aegypti, mas a gente tem novidades também em relação a um incentivo para aumentar o número de exames para evitar o câncer de mama. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Pois é, a gente primeiro fala sobre o mosquito Aedes aegypti e para evitar possíveis focos do mosquito no próximo verão, professores e auxiliares nas escolas, profissionais da saúde e de assistência social desenvolvem a partir de hoje ações de combate ao mosquito da dengue em todo o país. É a Semana Nacional de Mobilização que ocorre até a próxima sexta-feira. A iniciativa é do Ministério da Saúde. Mais de 210 mil unidades públicas e privadas participam das atividades, que incluem orientação, limpeza e distribuição de material para combater os possíveis focos. Segundo o Ministério, o número de casos de doenças relacionadas ao Aedes aegypti caiu este ano em comparação a 2016. Foram registrados 220 mil casos de pessoas contaminadas pela dengue até setembro, contra 1.400.000 no mesmo período do ano passado. Agora a gente fala que a tabela do SUS para os exames que confirmaram o diagnóstico do câncer de mama, como punção e biópsia, teve reajuste médio de 100%. Esse recurso é pago por cada procedimento a todos os hospitais que oferecem os serviços pelo SUS. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, cerca de 75% das instituições são hospitais não públicos, a maioria particulares, mas sem fins lucrativos. Ele disse que o preço do material utilizado aumentou, o que poderia influenciar na oferta do serviço. Com o exame passando a ser mais lucrativo, a expectativa é que o mercado passe a disponibilizar mais exames. Aumentando o valor do exame, espera-se o aumento da oferta do mercado desses serviços. O serviço é melhor remunerado, mais laboratórios, mais estabelecimentos de saúde oferecerão os serviços, mais rapidamente as pessoas têm acesso e, por isso, devemos ter um aumento no número de biópsias e de confirmação do câncer de mama por esse procedimento.
O Ministério da Saúde também anunciou a entrega de 100 aceleradores lineares, aqueles equipamentos usados para radioterapia. O Instituto Nacional do Câncer estima que quase 58 mil mulheres vão ter câncer de mama em 2017. Portanto, a gente lembra a você, mulher, que é fundamental fazer o diagnóstico precoce da doença. No ano passado, foram realizadas mais de 4 milhões de mamografias no Brasil. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Eu vou aproveitar essas informações da Jéssica e todo o alerta que ela fez às mulheres para lembrar que hoje eu tenho o programa Conversa com Rosiane Kennedy e a conversa hoje é sobre mulheres bem resolvidas. Acompanhe aí um pouquinho. Ela é coach de sexo e sensualidade e dá aulas pela internet para ajudar a melhorar os relacionamentos e a autoestima. E com uma marca, sempre com muito bom humor. Kátia Damasceno é fisioterapeuta, especialista em sexualidade feminina e uroginiecologia e idealizadora do programa Mulheres Bem Resolvidas. Em seu canal do YouTube, tem mais de 800 mil inscritos e os vídeos já ultrapassam os 55 milhões de visualizações. No Facebook, tem mais de 1.300.000 seguidores. Nesta conversa, Kátia fala sobre sua trajetória profissional e pessoal e sobre a responsabilidade de informar sobre temas que ainda são considerados tabus. Eu falo sobre sexualidade da mesma forma como as pessoas conversam sobre economia, sobre finanças, sobre marketing, sobre qualquer outro assunto, eu trato exatamente da mesma maneira. Por que tem que ser um tabu? Não, é um assunto normal e que faz muito mais parte do nosso dia a dia, como vários outros assuntos. Conversa com Rosiane Kennedy vai ao ar às 21h30 aqui na TV Brasil. Agora a gente começa a falar um pouco dos corredores do poder no noticiário internacional e uma das notícias em destaque hoje é justamente a Argentina, né? Macri ganhou a eleição legislativa. Vamos conferir aí as informações em relação a esta eleição com a nossa correspondente Mônica Yanakiev. O presidente da Argentina, Maurício Macri, dançou quando foi eleito presidente há 2 anos e dançou novamente ontem. A coalizão governista foi vitoriosa em 5 dos maiores distritos eleitorais, inclusive a província de Buenos Aires. A ex-presidente Cristina Kirchner, principal rival de Macri, voltou à política, dessa vez como senadora. Ela foi a segunda mais votada em Buenos Aires. Cristina ganha imunidade para enfrentar as acusações de corrupção na justiça, onde responde a vários processos. Agora ela quer liderar a oposição ao governo. Hoje, na sua primeira entrevista após as eleições, Macri falou na necessidade de reformas para modernizar a economia e diminuir gastos públicos. O presidente promete mais uma vez reduzir a 1 dígito a inflação anual, que hoje supera os 20%. Macri não deu detalhes sobre o que fará para atingir seus objetivos. O certo é que, depois dessa eleição, ele está posicionado para se reeleger em 2019. E Cristina Kirchner também. Mas muito vai depender da economia. E a gente vai continuar aí nessas notícias que envolvem poder em corredores internacionais. Agora quem vai trazer destaques para a gente é Michele Canes. Pois é, Rosiane, o presidente americano Donald Trump postou hoje em sua conta no Twitter que vai permitir a abertura dos arquivos que tratam do assassinato do ex-presidente Kennedy, que foi morto em 1963 durante uma visita no estado do Texas. Com a decisão de Trump, o Arquivo Nacional tem até essa quinta-feira para decidir quais dos mais de 3.000 documentos sigilosos podem ser publicados e quais devem ser mantidos em segredo. Trump é que tem a autoridade final para decidir sobre essa publicação ou não dos arquivos. A decisão sobre os documentos já é bastante esperada por quem tem aí questionamentos sobre o assassinato de JFK. E a gente hoje lembra que tem o nosso novo programa, Um Olhar sobre o Mundo, e o assunto de hoje é Catalunha. O nosso apresentador, o Moisés
Rabinovich conversa aí com seus entrevistados e vai tratar dessa questão que está acontecendo lá na Espanha, na Catalunha. E ele vai mostrar também que, além desse movimento de independência que está movendo na Catalunha, tem também outros 106 iniciativas em diversas outras partes do planeta que também pedem a independência. O programa vai ao ar hoje, às 10 horas da noite, Rosiane. Obrigada, portanto, você acompanha aí um olhar sobre o mundo com o nosso jornalista Moisés Rabinovich. E aí eu vou dar também mais aquela lembrada de que segunda é dia de segunda opinião, temos também Diálogo Brasil. E aí o tema de hoje é aquela polêmica em relação ao ensino religioso nas escolas. O debate hoje vai ter a participação aí de Eurico Cursino dos Santos, que é doutor em Sociologia, estudioso da história da religião, e o advogado Fernando Neves, que representou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil naquela ação julgada no Supremo. Confira um pouco desse debate. Eu não posso entender que o oferecimento de uma matéria facultativa seja motivo de acirramento de ânimos. Quer dizer, de perseguições ou de discriminações. E eu acho que na medida em que se cumprir a decisão do Supremo e se facultar diversas matérias, vamos dizer, diversas aulas sobre diversas religiões, o ensino religioso só vai trazer benefícios. Eu acho que o nosso país está precisando um pouquinho mais de ética, de bons princípios, e eu não conheço nenhuma religião que seja contra isso. É incômodo você aproximar da religião essa mão forte do Estado. O que eu acho que você vai fazer é uniformizar a religiosidade da população, que é o que acontece quando o Estado passa uma lei, tá? que atinge todo mundo do Iapoque ao Chuí. Quando você torna a confessionalidade uma função do Estado, né, ele vai incidir sobre os corações e os mentes das pessoas dessa forma. Então, isso, para mim, é ponto pacífico. Só que eu não acho que seja particularmente grave. No próximo bloco, outras notícias nos corredores do poder. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Já abro este bloco chamando diretamente na redação Michele Canes, porque ela vai trazer informações para a gente a respeito do combate ao fogo na Chapada dos Veadeiros, um incêndio que não está aí sob controle de jeito nenhum, sem nenhuma expectativa, inclusive ainda em torno disso, né, Michele? Já atingiu mais de 35 mil hectares e está mobilizando vários organismos de poder. Conta qual é a situação deste Parque aí, Nacional da Chapada dos Veadeiros hoje. Pois é, Rosiane, um incêndio na Chapada dos Veadeiros, no estado do Goiás, já atingiu mais de 35 mil hectares, como você frisou. O fogo, que teve início na terça-feira passada, atravessou já uma rodovia que fica nas proximidades ali do parque, atrapalhando a visibilidade dos motoristas que passam pelo local. O Instituto Chico Mendes é o órgão gestor do parque e está coordenando o combate a esse incêndio, e esse combate envolve diferentes órgãos, além de brigadistas do ICMBio, do próprio parque e de outras unidades de conservação no país. IBAMA Preve Fogo, Grupo Ambientalista do Torto, os bombeiros de Goiás e também aqui do Distrito Federal, a Polícia Rodoviária Federal, prefeituras de Alto Paraíso e centenas de voluntários estão aí em campo prestando apoio a essa operação, somando mais de 200 pessoas envolvidas no combate ao fogo. Além disso, 4 aviões e 3 helicópteros estão mobilizados na operação. O incêndio já está sendo considerado o pior desde a ampliação do parque em julho deste ano. Na semana passada, um outro foco de incêndio que foi controlado já tinha destruído aí 3 mil hectares do parque. A falta de chuva, os fortes ventos ali na região e a alta temperatura estão contribuindo para o alastramento das chamas. Em sua conta no Twitter, o presidente Michel Temer disse que o governo está trabalhando com força total para o combate ao incêndio e lembrou a quantidade de pessoas envolvidas nesse trabalho de controle das chamas. Rosiane.
Obrigada, Michele Canes. Você acompanha também uma cobertura completa a respeito dessa atualização sobre a situação do parque no site agenciabrasil.abc.com.br e nos nossos demais noticiários aqui na TV Brasil. Eu volto à pauta política aqui no Congresso Nacional, porque hoje foi dia de apresentação de relatório da CPI da Previdência. A gente falou aqui algumas vezes sobre os pontos de debate lá e a conclusão do relator hoje foi de que há falha na gestão da Previdência e que, portanto, a reforma não seria necessária. Mariana Jungmann, explica para a gente, então, o que é que tem nesse relatório. Rosiane, olha, o senador Hélio José, que é o relator dessa CPI, leu o relatório dele de mais de 250 páginas, desde o fim da manhã de hoje, e apontou tudo o que foi trazido para a CPI pelos especialistas e estudiosos que eles ouviram, e a conclusão dele é de que esses especialistas apontam que não há necessidade da reforma da Previdência e que os números que estão sendo apresentados estariam, então, distorcidos, né? Os números que estariam sendo apresentados pelo governo estariam distorcidos. Ele aponta, ele resumiu alguns pontos que ele considera que são, de fato, os problemas, né, que estão gerando, os fatores que estão afetando, de fato, a saúde da Previdência. Vamos lá. Um deles são as desonerações e isenções de impostos que vêm sendo concedidos pelo governo e que acabam afetando, então, a arrecadação da Previdência. O outro seria a sonegação de grandes empresas que, segundo ele, posteriormente acabam se beneficiando aí de programas de refinanciamento, né? E aí deixam de pagar para depois pagar parcelado nos programas de refinanciamento. Há ainda a negligência na fiscalização, justamente sobre essas grandes empresas, e a desvinculação das receitas da União sobre as receitas da Seguridade Social, que são apontadas pelo senador Hélio José como um dos grandes problemas, acaba desviando o que seria aí recurso da União. Então, ele apresentou 2 projetos de lei e 3 propostas de emenda à Constituição que propõem aí algumas mudanças de gestão que poderiam ajudar nesse sentido. Uma delas pretende ampliar a competência da Justiça do Trabalho para executar dívidas previdenciárias dessas grandes empresas, proibir essa desvinculação de receitas da União e aumentar as penas para sonegação, viu, Rosiane? Ou impedir que essas penas sejam eliminadas. A gente vai continuar trazendo esse debate, porque agora, depois da apresentação do relatório, aí sim vai ser discutido o relatório, se vai ser apresentado voto separado, você confere os detalhes com a gente. Eu volto a chamar Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional, porque ela tem informações a respeito de bloqueio de contas do Simples. O que é que aconteceu, Jéssica? Rosiane, é que cerca de 100 mil micro e pequenas empresas vão ficar impedidas de transmitir a declaração mensal do Simples Nacional do mês de novembro, de acordo com a Receita. A declaração é um aplicativo disponível no portal do Simples Nacional que serve para o contribuinte calcular os tributos devidos mensalmente na forma do Simples Nacional e imprimir o documento de arrecadação. Nos últimos anos, a Receita Federal vem trabalhando no combate a diversos tipos de fraudes. No caso dos contribuintes do Simples Nacional, a Receita já identificou quase 100 mil empresas que, sem amparo legal, marcam algumas opções na declaração, como imunidade, isenção ou redução da cesta básica, o que acaba diminuindo de forma indevida o valor dos tributos a serem pagos. A partir do dia 21 de outubro, já começou a valer, portanto, a empresa que foi selecionada na malha da Receita antes de transmitir a declaração do mês vai ter que retificar as declarações anteriores, gerar e pagar o documento de arrecadação complementar para evitar penalidades, como ser excluída do regime do Simples Nacional. É com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Volto a conversar com Michele Canes, agora com uma boa notícia. A Orquestra Sinfônica voltou a fazer apresentações. A gente lembra que os músicos ficaram um monte de tempo sem receber salário. Setembro foi regularizado. E aí agora a primeira apresentação, você vem com algumas notícias de poder e cultura aí, né, Michele?
Pois é, Rosiane, depois de um período aí de grave crise financeira, a Orquestra Sinfônica Brasileira retomou as suas atividades nesse domingo com um concerto beneficente no centro do Rio de Janeiro. A orquestra foi fundada em 1940 e é uma das mais importantes do país. O concerto beneficente foi realizado para a própria fundação que mantém a orquestra. Depois desse período de dificuldades, foram firmados 2 novos contratos de patrocínio que permitiram aí a orquestra regularizar no início de setembro o pagamento dos músicos, né? Que, como você lembrou, os integrantes aí da orquestra ficaram meses sem receber os seus salários. Em uma parceria foi firmada com a Rádio MEC FM, que é da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, para transmissões ao vivo dos concertos pela emissora e pelas redes sociais. E a gente continua aí falando de cultura, porque começa hoje a 22ª edição da Bienal de Música Brasileira Contemporânea, realizada pela Funarte. A Bienal acontece até o próximo dia 29. A abertura do evento, Rosiane, acontece já às 19 horas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e nos demais dias a programação muda de lugar e passa a acontecer na Sala Cecília Meireles. Durante 7 dias serão apresentadas 61 peças, sendo que 15 são de compositores convidados e outros 46 foram selecionados pelo Prêmio Funarte de Composição Clássica do ano passado. O horário do concerto é às 19 horas. E além de todas essas notícias que a gente já destacou aqui, você também pode ler na Agência Brasil que o STF recebe mais uma ação questionando portaria sobre o trabalho escravo. A portaria que estabelece regras para transporte de órgãos para transplantes pela FAB muda. Mais de 3 milhões de candidatos já consultaram o local de prova de Enem. E a violência nas favelas cariocas é perturbadora, diz o representante da OEA. Rosiane. Obrigada, Michele Canes. E com essas informações, a gente já vai encerrando o noticiário hoje nos Corredores do Poder. Lembrando também que ao longo da semana a gente vai ter novidades em relação àquela decisão lá no Conselho de Ética sobre o pedido de investigação do senador Aécio Neves e teremos CPI da JBS. Boa noite a todos, até amanhã. Quem fica na rádio acompanha aí a Voz do Brasil.